Chegamos então em nossa aula de número 74, a nona aula do módulo Direção Defensiva. Nós vamos falar agora sobre outros tipos de acidentes. E o primeiro que nós vamos abordar é o acidente envolvendo objetos fixos. Imaginem um poste, uma árvore, uma lixeira ou um muro, que são considerados objetos fixos, estáticos. Eles não vão entrar na frente do condutor. Portanto, se o acidente acontece envolvendo um poste, uma árvore, um objeto fixo qualquer, quase sempre a culpa é exclusivamente do condutor. Concordam? Acontece por razões como falta de atenção e excesso de velocidade. Também em razão da falta de atenção ou excesso de velocidade, nós vamos ver aí acidentes envolvendo objetos fixos. Também é muito comum com condutores alcoolizados ou com sono. Muito bem? Outra situação, envolvendo ciclistas. Dessa vez nós vamos abordar aqui envolvendo ciclistas. Primeira coisa para evitar envolver-se num acidente com ciclista: respeite a distância lateral de segurança. Isso aí já foi falado nas aulas de normas de circulação e eu quero que ele faça aqui para vocês. A distância lateral de segurança, isso para ciclista ou qualquer outro veículo, é 1,5 m, assim como está sendo abordado aqui na figura para vocês. Mantenha-os em seu campo de visão. É importante que você procure manter a atenção em ciclistas. A recomendação para os ciclistas é que eles procurem se manter dentro do campo de visão do motorista. Mas, obviamente, a gente não deve atribuir essa responsabilidade única e exclusivamente aos ciclistas e estarmos aí nos eximindo dessa responsabilidade. É importante também grifar que os veículos motorizados são sempre responsáveis pela segurança dos não motorizados. Portanto, a motocicleta, que é um veículo não motorizado, está sob a responsabilidade de segurança dos veículos motorizados, automóveis, motocicletas, e outros. Quando eu digo mantê-los no seu campo de visão, igual aqui está destacado, mantê-los no seu campo de visão, de que forma? Procurando movimentar a cabeça de maneira a ampliar o campo de visão e não deixar com que os ciclistas se percam em pontos cegos do veículo, como áreas onde os retrovisores não abrangem e também as colunas que sustentam o teto do veículo também são consideradas ponto cego. Ainda falando sobre outros tipos de acidente, abordando agora o envolvimento de pedestres. Essa aqui é uma das situações mais delicadas no trânsito, pois o pedestre ele tem a prioridade no trânsito e, ao meu ver, prioridade absoluta, porque apesar do Código de Trânsito Brasileiro estabelecer algumas regras também para os pedestres, mesmo quando esses pedestres deixarem de cumprir com as regras estabelecidas pelo Código ou com seus deveres, se expondo a alguns riscos no trânsito, ainda assim os condutores serão responsáveis pela sua segurança. Portanto, deem toda prioridade aos pedestres, mesmo quando estes estiverem fora da sua razão. Entenderam isso? Mesmo quando os pedestres estiverem fora da sua razão, ainda assim deem toda prioridade a eles. Vejamos aqui quais são os destaques para essa situação. Todos os veículos são responsáveis pela segurança dos pedestres. Isso aqui é uma das coisas mais abordadas dentro do tema direção defensiva. Muito importante frisar isso. Quase que 100% de certeza de, na sua prova, cair alguma questão relacionada à segurança dos pedestres. Dê sempre a preferência aos pedestres, mesmo quando eles estiverem fora da sua razão. Seja educado, gentil e cortês com os pedestres. Respeite a faixa de segurança, que é a faixa de pedestre, assim como sugerido aqui no desenho. Inclusive, foi feita aqui uma analogia como se a faixa de pedestres para o pedestre fosse um tapete vermelho,
E eu acho que é assim mesmo que todos os condutores devem observar a faixa de pedestre ou essa situação. Muito bem. Falando agora de manobras de marcha ré. Observem. Manobras de marcha ré são manobras a evitar. Vejam, evite manobras de marcha ré. É muito comum a gente ver no trânsito motoristas que não fazem nada para evitar marcha ré. Muito pelo contrário. Se ele tem 3 alternativas, 2 não fazendo marcha ré e 1 fazendo marcha ré, muitas vezes ele opta pela pior alternativa ou a mais difícil, que é envolvendo a marcha ré, e acaba comprometendo a segurança da sua dirigibilidade. Não se aproxime de esquinas utilizando marcha a ré. É importante frisar que o condutor não pode aproximar a menos de 5 metros de uma esquina fazendo marcha ré. Não se esqueçam disso. Menos de 5 metros não pode aproximar de esquina fazendo marcha ré. Antes de realizar qualquer manobra em marcha ré, observe com toda a atenção a traseira do veículo. Se possível, antes mesmo de iniciar essa manobra, passe por trás do veículo para tomar conhecimento da área. E para veículos de grande porte, só executar esse tipo de manobra com o auxílio de um manobrista. Tranquilo isso aí? Continuando, outros tipos de acidentes, desta vez envolvendo motocicletas. O caso das motocicletas não é muito diferente das bicicletas. A diferença é que as motocicletas são motorizadas, têm um deslocamento muito mais rápido, tem deslocamentos bruscos, né? Porque a motocicleta ela consegue fazer manobras de mudança de faixa e o chamado costurar o trânsito com muita facilidade, o que acaba expondo a um risco muito maior à segurança dos motociclistas. Claro que eles, por sua vez, se têm que ter essa consciência desses riscos e, obviamente, alguns condutores, motoristas podem encarar isso como uma situação onde o próprio motociclista está assumindo o risco. Por outro lado, o condutor ou o motorista precisa também ser solidário com a situação e entender que ele não pode, mesmo estando com a razão, comprometer ou contribuir para que a segurança desses motociclistas seja ainda mais prejudicada. Vejamos então quais são os destaques aqui para a gente. Aumente a distância de segmento. Você, condutor, você, motorista, está transitando atrás de uma motocicleta, aumente a distância de segmento. Se normalmente a distância recomendável é 2 segundos, nesse caso você procure aumentar 3, 4 segundos pelo menos. Não dispute espaço com motociclistas. Não dispute espaço com motociclistas. Dê passagem a eles. Olhe com muita atenção antes de mudar de faixa. Você, motorista, quer mudar para a faixa da direita, para a faixa da esquerda? Não confie somente nos retrovisores. Aqui embaixo está até destacado. Não confie somente nos retrovisores. Movimente a cabeça lateralmente para ampliar o campo de visão, diminuindo os pontos cegos do veículo e, sendo assim, evitando de se envolver em situações com motociclistas. Então, olhe com muita atenção antes de mudar de faixa. Lembre-se, os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos menores. E cuidado ao abrir a porta, né? Aqui na figura nós temos uma situação dessa. Observe que o condutor abriu a porta sem nenhuma atenção na frente do motociclista. O motociclista aqui passando um mau momento para evitar uma colisão com a porta desse motorista. Agora nós vamos falar de colisões envolvendo trem ou veículos que se deslocam sobre trilho. Parece impensável um condutor conseguir colidir com um trem, né? Apesar de parecer uma situação pouco provável, acontece. E acontece até com uma certa frequência. Então vejamos aqui quais são as recomendações. Antes de transpor uma passagem de nível, o que é passagem de nível? É justamente o cruzamento com a linha férrea. Pare, olhe e escute. Jamais atravesse se os sinais estiverem fechados. Não mude a marcha durante a transposição da ferrovia. Qual o porquê de não mudar a marcha durante a transposição da rodovia? Imagine, você está de primeira, arrancou o veículo, está fazendo a transposição da ferrovia ali. Durante a transposição, você resolve jogar uma segunda marcha e o veículo cai numa quarta marcha. Obviamente, ele vai morrer, o motor vai apagar. E o veículo, quando ele tem o seu motor
ou o funcionamento do seu motor interrompido sob essas circunstâncias, uma marcha jogada de forma errada, é possível que esse veículo apresente o problema de excesso de combustível. Costumo dizer que o veículo está afogado. Nesse caso, ele vai ter dificuldade em dar a partida no motor. O condutor vai ter dificuldade de dar a partida no motor e com isso o tempo está passando e ele sobre a ferrovia. Então o risco é esse. Portanto, não mude a marcha durante a transposição da ferrovia. Agora nós vamos falar sobre situações envolvendo veículos de grande porte. Veículos de grande porte. Mantenha-se no campo de visão do motorista ou deste motorista do veículo de grande porte. Procure ficar dentro do campo de visão dele. Existe uma regra básica que diz o seguinte: se você ver o meu retrovisor, eu te vejo. Isso é o condutor do caminhão dizendo para você, você, motorista do automóvel, está vendo o meu retrovisor? Está me vendo pelo meu retrovisor? Então eu estou te vendo. Isso é uma regra básica. Respeite as distâncias de segurança. Nós já conhecemos, já foi abordado lá nas aulas de norma de circulação e aqui já foi reforçado. Distância de segmento 2 segundos, distância lateral 1,5 m. Tenha paciência para aguardar a oportunidade ideal para uma possível ultrapassagem. Uma das principais razões para acidentes envolvendo veículos de pequeno porte e veículos de grande porte é a falta de paciência para permanecer atrás do veículo de grande porte e aguardar uma oportunidade adequada, ideal, segura, para que ele possa efetuar a manobra com segurança, sem comprometer a segurança do trânsito e a sua própria segurança. E, por fim, nós vamos falar de acidentes chamados de abalroamentos. São pequenos esbarrões laterais. E quais são as recomendações para evitar esses pequenos conflitos, esses pequenos esbarrões no trânsito? Respeite a distância lateral de segurança, já foi mencionado, 1,5 m. Execute as conversões dentro de sua mão direcional. Redobre a atenção ao se aproximar de cruzamentos. Então, com isso, a gente finaliza essa aula de número 74 e dentro de alguns instantes nós voltamos com a nossa próxima aula, a aula de número 75. Um abraço, até daqui a pouco.